Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a guerra cultural, tá? O Milley coloca isso como uma coisa muito importante, nós libertários temos que lembrar sim que é muito importante. Mas eu acho importante também ressaltar para as pessoas uma coisa que muita gente perdeu no sentido aí recente dessa guerra cultural, né? O que é especificamente a guerra cultural? O Milley fala aqui, ó, temos que liderar uma guerra cultural contra a esquerda. Se não nos metermos nisso, a gente vai ficar para trás, né? A política, ela está a jusante da cultura. É a cultura que você tem num país que acaba determinando o sistema político, que acaba determinando as decisões que são tomadas mais adiante, né? Agora, tem que tomar cuidado com isso, porque algumas posições nessa guerra política são armadilhas. Eu vou explicar para vocês isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Extinguir o MEC e Ministério da Saúde, Ariel e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, por que eu estou falando sobre isso também, né? Porque eu fiz esse post aqui que o pessoal não gostou não, tá? Me responderam aqui, o pessoal reclamando, Peter, você não dá importância para a guerra cultural, você não percebeu o método, assim, eles têm um método e não sei o que lá, eles querem lacrar em tudo e coisa e tal, e sei lá o que, e bom, por quê? Qual que é esse post aqui, né? Recentemente a Agência Espacial Brasileira fez esse post aqui, ó, 61 anos da primeira mulher no espaço, né? E colocaram essa imagem aqui, que mostra uma mulher negra no espaço, né? Só que a primeira mulher no espaço foi a Valentina Tereshkova, que é uma russa. Ela não era negra, ela era branca, com olho verde, loura, e então o pessoal ficou assim, caramba, estão lacrando, querem lacrar e coisa e tal. E eu falei, gente, calma, porque olha só, se você vê o texto disso daqui, ele fala que é 61 anos da primeira mulher no espaço, mas comemora várias conquistas de mulheres no espaço, né? Fala da NASA, até da Agência Espacial Brasileira e não sei o que lá, que tem um programa, Artemis, não sei o que lá, fala um monte de abobrinha ali, né? E se você parar para pensar, a NASA, de fato, em 1992, lançou a Mae Jemilson, que foi a primeira mulher negra no espaço. Ou seja, pode ser que simplesmente o pôster aqui eles retrataram a Mae Jemilson, que foi a primeira negra no espaço, não a primeira mulher no espaço, que foi a Valentina Tereshkova. No final das contas, é uma coisa sem importância, né? E aí o pessoal fica todo ofendido, não, porque não pode, coisa e tal. E aí eu falo para vocês, gente, tem que tomar cuidado. Isso é a armadilha da esquerda. Isso aqui não tem importância nenhuma no final das contas. Mas sabe o que acontece? Quando você fica criticando isso daqui, fica parecendo que você é contra negros. Fica parecendo isso. Não, mas eu não estou falando isso. Eu estou falando porque... Não porque eles pegaram o nome da coisa da mulher e coisa e tal. Tá, mas e daí? Mas a imagem não tem que ter a ver com o texto aqui. Eu acho que foi um erro. Eu acho que ficou ruim esse cartaz aqui. Certamente ficou ruim esse banner. Mas e daí, né? Pode estar a ver com o texto que tem embaixo, está descrevendo embaixo. Então, assim, não é uma coisa automática. E no momento que você reage automaticamente, você abre o flanco para o pessoal apontar que, olha só, tá vendo? Você está sendo racista. Você só está preocupado porque é uma negra, não teria problema nenhum se fosse de outra cor e coisa e tal, se tivessem errado ao contrário e coisa e tal, né? E, enfim, esse tipo de coisa é estranho, mas é o que eu falo para vocês, isso não é guerra cultural. Esse pessoal tem mania de achar, não, mas no cinema eles estão botando negros nos lugares, e estão botando gays, né, botando séries com gays e negros e não sei o que lá, que absurdo isso. Olha a armadilha. Não, meu amigo, não tem problema nenhum, cara. Se você não gosta da série, você não assiste a série, né? Eu fiz um vídeo recentemente sobre o The Acolyte lá da Disney, né? O meu ponto do vídeo é que, caramba, a Disney conseguiu destruir a franquia completamente, né? Porque era uma franquia que era mais voltada para os homens e eles acabaram fazendo uma mudança de 180 graus para algo que a Disney está mais confortável. A Disney sempre se deu muito melhor fazendo personagens femininos, né? As princesas da Disney, né? A Disney sempre teve mais sucesso com o público feminino do que com o masculino. Diz aí, quem são os grandes heróis da Disney homens? Tem Hércules. Hércules, ninguém nem sabe do Hércules, né? Aqueles caras lá do Templo Inca, como é que era o nome daquilo mesmo? Também ninguém nem lembra desses caras, né? Ou seja, o grande dom da Disney sempre foram as meninas, né? E aí compraram um negócio que é mais orientado para meninos, que poderia corrigir esse desvio da marca deles e jogaram para o outro lado.
Então, a minha crítica foi só a orientação comercial dele, mas o que eles querem fazer? Pois Star Wars é dele. Meu amigo, contar um segredo para você, é tudo ficção, não tem nada de verdade ali, não. A força que o pessoal fala, não, que é mentira, né? Ficção do pessoal ali, não existe de verdade. Então meio que não importa esse tipo de coisa, mas vocês entenderam como é que vocês estão caindo numa armadilha? A esquerda adora jogar esses negócios para você ir lá criticar e fica parecendo racista, fica parecendo homofóbico. Além disso, se você notar como é que é o desenvolvimento natural da cultura humana, sempre é no sentido de mais inclusão, tem que ser, para pensar. A gente é uma população de milhões, bilhões de pessoas, 7 bilhões de pessoas, com diferentes biotipos, com feições diferentes, que cada vez mais trabalha junto, né, convive junto todo mundo. Então tem que ser nesse sentido. Se você pegar ao longo da história humana, sempre foi nesse sentido, e vai continuar sendo. Então brigar contra a inclusão é uma besteira, não, isso não é guerra cultural, isso é burrice. Isso é você entregar ponto de graça para a esquerda, você não está ganhando absolutamente nada com isso e está entregando pontos para a esquerda, né? Outra coisa importante que acontece também, no sentido de suavização de comportamentos, né? Ao longo da história já houve, o comportamento humano já foi muito mais violento, muito mais drástico, né? Então você tem um avanço nesse sentido de suavização do comportamento. Isso quer dizer que, não, que a gente não pode falar de briga de torcida, de não sei o que lá. Não, não quer dizer isso. O que quer dizer é que você pode ter certeza que a sociedade, a cultura está avançando nesse sentido. A própria briga de torcida é uma versão moderna da guerra. A verdade é essa, né? A guerra, você tinha uma violência muito mais cabal, muito mais sanguinária, com gente morrendo de verdade, isso era o comum na história humana. Hoje em dia isso foi meio que substituído por torcidas de futebol, que um xinga o outro à distância, de vez em quando dá uns tablefe, quebra bar e coisa e tal, né? Isso é uma evolução no sentido da suavização, e isso vai continuar assim ao longo do tempo, né? Então, guerra cultural, esse tipo de coisa, isso não é guerra cultural. A guerra cultural se dá justamente naqueles aspectos que são cruciais para a questão política. E não, a direita não tem nenhuma questão política com racismo, com exclusão de homossexuais e coisa e tal. Não, a gente quer uma sociedade que vai viver todo mundo junto mesmo, né? É o que eu falo, é o ideal libertário. Cada um cuida da sua vida, né? O que você faz com a sua vida? Desde que você não agrida a minha propriedade privada, seja muito feliz. Não quero nem saber o que você faz da sua vida. Essa origem desse problema todo surge lá com Platão, né? Platão lá na República. Quem lê a República de Platão é um livro escrito antes de Cristo, né? Antigo pra caramba esse troço. A coisa que impressiona é que quando ele começa a falar sobre os juízes corruptos e os problemas dos legisladores que legislam em causa própria e não sei o que, você fala, caramba, eu estou lendo um livro sobre o Congresso brasileiro e o Judiciário brasileiro, né? A impressão que dá. E uma coisa que o Platão escreveu lá 1000 anos antes de Cristo, sei lá quando é que foi escrito esse troço aqui. Séculos 5 e 6 antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo, ele escreveu esse troço e os problemas do governo são basicamente os mesmos, né? Então é um livro impressionante, a República de Platão. Agora, o Platão, nesse livro, ele fala justamente sobre cultura, sobre guerra cultural. Ele quer que Atenas, que é a cidade dele lá, que seja ótima, que não sei o que lá, os jovens têm que fazer exercício, os políticos têm que ser escolhidos de acordo com a capacidade intelectual e não sei o que lá, ele bota um monte de coisa assim. O cara é um totalitário, ele queria montar um governo totalitário. Isso é justamente o que impregna muita gente no conservadorismo, né? Essa ideia de que existe um... Se você controlar, você não precisa controlar a economia, mas se você controlar o que é que as pessoas fazem, né? Não, tem que ser a pessoa certa no lugar certo e coisa e tal. O problema é que pessoa certa não existe, meu amigo. E da mesma forma que a esquerda tem esse sonho de que, não, se eu controlar a economia toda, eu consigo fazer o mundo funcionar perfeitamente do jeito que eu quero. Eu só preciso controlar o dinheiro de todo mundo. Isso nunca funciona, porque a pessoa que decide como gastar o dinheiro acaba gastando errado. Da mesma forma, a visão platônica, né, a visão moralista do Platão, de que não, se eu controlar todo mundo que está na sociedade, se eu botar as pessoas para fazer... Não, tá proibido droga. Ninguém pode usar droga porque droga faz mal. Ninguém pode usar. Acabou, né? E eu vou botar as pessoas aqui e vão fazer isso aqui, e as pessoas jovens e atléticas vão para a polícia, as pessoas inteligentes vão virar funcionários públicos e não sei o que lá, e eu vou organizar a sociedade assim. Não preciso controlar a economia. Se eu controlar o que as pessoas fazem ou não fazem, eu vou ter um mundo ideal. Adivinha? Dá errado do mesmo jeito. Planejamento central sempre dá errado.
não tem jeito. Por mais que você escolha as pessoas com critério super especial seu lá, não adianta, as pessoas são diferentes por natureza, só a liberdade salva, né? Então, é isso que eu explico essa questão do diagrama de Nolan aqui. Quer dizer que o diagrama de Nolan é o que define a posição dos libertários, né? Você tem dois eixos aqui, ó. Você tem o eixo da liberdade pessoal e tem o eixo da liberdade econômica, né? Qual que é a ideia? A esquerda que está aqui, ó, os progressistas, eles aceitam muita liberdade pessoal, você tem muita liberdade, eles querem inclusão completa, querem todo mundo uma sociedade pacífica, cada um faz o que quiser, ninguém é obrigado a fazer nada, mas economicamente eles controlam tudo. Você não vai cuidar do seu salário, né? O seu salário é do governo, o governo que vai controlar tudo ali para você ter um estado de bem-estar social, né? E isso não funciona, como eu expliquei. Por quê? Porque um governo, mesmo que seja bem intencionado, não consegue lidar com o dinheiro das pessoas, com a alocação de recursos adequada. Do outro lado aqui você tem a liberdade econômica, né? O conservador, tipicamente, é aquele cara que acha que a liberdade econômica tem que ser máxima, então seu dinheiro é seu, quem decide é você, você tem liberdade econômica total. Mas a liberdade pessoal é limitada. Não, você não pode usar droga, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer retorno à direita, retorno à esquerda e não sei o que lá, não pode fazer um monte de coisa. Fizer retorno é gay, né? As coisas, enfim. Então, ou seja, isso é o ideal conservador, né? Muitos dos conservadores brasileiros, na verdade, estão no quadrante liberal, tá? Porque eu vejo nos conservadores brasileiros uma proximidade muito grande. Porque, então, isso aqui seria o conservador tradicional, né? Aquele cara que acha que a sociedade tem que ser daquele jeito. Os jovens têm que fazer exercício, tem que servir exército, tem que rezar, tem que ir na igreja, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O dinheiro, tudo bem, cada um cuida do seu, mas o costume tem que estar ali. Isso que eu falo, isso aí é a guerra cultural errada, não é a guerra cultural certa, né? Dos dois lados, tanto da esquerda querer controlar o dinheiro, quanto da direita querer controlar o que as pessoas fazem com a vida delas, né? O correto, como vocês sabem, eu sou um libertário, né? Aqui está colocado como liberal porque isso aqui está em espanhol, não está em português, tá? Mas é o quadrante libertário. Eu acho que as pessoas devem ter o direito de fazer tudo que elas quiserem com a vida dela. Não tenho problema nenhum, nada, eu acho que quanto mais inclusão melhor, não critico coisas de inclusão e coisa e tal. Acho que é injusto a forma como é feito aqui no Brasil a inclusão nas universidades, por exemplo, com cota, esse tipo de coisa, mas eu acho que tem que ter inclusão sim, eu acho que é importante isso daí, a sociedade tem que ser inclusiva. É um problema a desigualdade, a gente tem que resolver esse problema. Eu só não acho que a solução é através de imposição estatal. E da mesma forma, aqui é com relação também a costumes, as pessoas fazem o que elas quiserem, e o dinheiro também, cada um tem o seu e pronto, não tem esse negócio não, né? Repara que o contrário dos libertários são os totalitários, né, que justamente é para onde desanda todos os regimes ditatoriais do mundo, né? A esquerda brasileira está muito mais no totalitário aqui do que no progressista, enquanto a direita brasileira está muito mais no liberal ou no libertário do que na direita propriamente dita, né? No primeiro mundo aqui você vê mais essa dicotomia aqui na América Latina a dicotomia é mais aqui nesse sentido mesmo, mais primário, né? Então é isso, a guerra cultural é importante, mas tomem cuidado com o que vocês vão falar sobre guerra cultural. Guerra cultural não é nessa situação, né? Brigar contra a inclusão, nunca se ganha nada com isso. Brigar contra direitos de mulher, contra o feminismo e coisa e tal, nunca se ganha nada com isso. É o que eu falo para vocês. Se você chega a exagerar no direito feminino a ponto de você ter mais direitos para mulheres do que para homens, você está com desequilíbrio aí, né? Isso claramente é um desequilíbrio. É a situação que a gente tem hoje. Mas de maneira alguma eu vou dizer que a luta das mulheres por direitos é injusta. Não, não é. Lógico que é justa, né? Enfim, e quais são os principais pontos da guerra cultural libertária? Isso é uma coisa muito importante, tá? Os principais pontos da guerra cultural libertária, o principal ponto que eu vejo é a capacidade humana de tomar decisões, né? As pessoas têm direito, elas têm a capacidade e o direito de tomar decisões. Existe aqui no Brasil uma coisa muito ruim, que é a ideia de que o brasileiro não sabe tomar decisão por si próprio. Não, porque o pessoal que ganha salário mínimo não sabe decidir por si próprio, então o governo tem que poupar por ele, tem que fazer o FGTS para poupar por ele, e a direita acha que tem que controlar, não pode deixar ele fazer isso, não pode dançar funk. Não pode dançar funk porque funk é um negócio muito feio e não pode,
os caras não sabem fazer a coisa direito e não sei o que lá. Não, meu amigo, isso não tem nada a ver, isso aí não é guerra cultural, isso é burrice. É as duas coisas ao mesmo tempo, aqui é totalitarismo, né? Não, o jovem brasileiro, as pessoas brasileiras, mesmo as pessoas que não ganham muito, elas sabem, aliás, sabem muito melhor do que muita gente que acha aí que sabe o que é melhor na vida, né? O pessoal sabe muito bem tomar as decisões para si próprio, né? E isso é um ponto libertário por quê? Porque, repara, é o que eu falo, para a gente vir para cá, ó. As pessoas tomam as decisões corretas. A capacidade das pessoas de tomar decisões é muito importante. Não, o brasileiro não é um idiota incapaz de tomar decisões. Isso é tudo que o Estado quer que você acredite, porque justamente isso te deixa dependente do Estado. Vai ser ou a direita definindo que tipo de música que você pode gostar e não pode gostar, ou a esquerda dizendo que você tem que poupar o FGTS, dá o FGTS para o governo, que a gente vai poupar para você com um rendimento menor que a inflação aqui, né? Ou seja, é isso que eu falo. Não, a gente tem que ter a visão de que as pessoas são capazes de tomar suas próprias decisões. Qualquer pessoa. E no momento que você tem isso, coisas como a CLT, por exemplo, deixam de fazer sentido. Para que CLT se as pessoas são capazes de tomar decisões por si próprias? Elas negociam com o patrão, pô. Ah, mas esse emprego aqui está muito ruim, o patrão me paga muito pouco. Bom, pede demissão, vai trabalhar em outra coisa. Vai ser autônomo, vai trabalhar por conta própria. Pronto. As pessoas têm a capacidade de tomar decisões sobre a vida própria dela, né? E isso também é uma coisa muito importante do ponto de vista até de autoimagem. As pessoas têm que perceber isso, que elas têm capacidade. Se você correr atrás, você consegue, meu amigo. Esse negócio de fica em casa à toa procurando emprego, quem quer? Quem realmente quer fazer alguma coisa, corre atrás e faz alguma coisa, né? Guerra cultural, como por exemplo com as artes e coisa e tal, de você ter tipos diferentes de artes e coisa e tal. Tem gente que faz uma crítica danada. A minha crítica, eu acho feio. Muita arte moderna eu acho feio. Acho até engraçado. Acho que tem uma piada, um teor cômico em muita arte moderna. Mas, de novo, acho que as pessoas têm o direito de fazer isso. Isso não é guerra cultural, gente. Vocês estão enganando, vocês estão entrando num buraco, numa armadilha, né? Enfim, então é isso daí. Guerra cultural existe, é importante, é das coisas mais importantes que a gente faz, mas achar que guerra cultural é implicar com filme, implicar com vídeo, implicar com não sei o que lá, não é isso, né? Agora, entra nessa história você também produzir cultura, tá? Isso é uma coisa que eu acho que tanto a direita quanto os libertários deixam a desejar. A esquerda está na frente da gente na guerra cultural? Tá. Por quê? Porque eles produzem cultura. A gente tem que produzir cultura também. Isso é uma coisa que falta realmente. Reclamar da cultura produzida pela esquerda? Pô, por quê, meu amigo? Produz a sua cultura. Deixa a esquerda produzindo a cultura que ela quer lá. A tendência do mundo é essa, com a informação descentralizada e distribuída. Hoje qualquer um produz o que quiser. Isso é que tem que ser. É aí que a gente tem que correr atrás das coisas. Essa é a verdadeira guerra cultural. É você produzir cultura com os princípios seus. Não é criticar a cultura do outro. Ficar criticando, fizeram um pôster que eu não gostei. Esse pôster aqui ficou sem sentido. Isso não é guerra cultural não, meu amigo. Isso é babaquice. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.